Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao seu, ao meu, ao nosso podcast. E hoje temos aqui uma convidada muito especial que vai ser apresentada pela Juliana. Fala, galera! Hoje aqui tô muito emocionada. Vocês sabem, né, que quando eu fico emocionada eu fico vermelha. Porque eu tô do lado da melhor pessoa que eu conheci nos últimos anos, de verdade. A nossa mestre Miyagi, nossa orientadora, mentora, graduada em Ciências Jurídicas Sociais, com expertise em Direito Educacional e especializada em Neurociência do Comportamento, advogada e atuante da Ordem dos Advogados do Brasil e da de Portugal, com mais de 25 anos de experiência na área de desenvolvimento humano, liderança, coach, constelação e sistêmica. Nossa, Rose! Gente, eu fiquei até cansada de ouvir ela falar, deixa eu processar isso tudo. Quando Como foi? é que faz pra ter essa cara maravilhosa e esse currículo gigante? Cara, é a vida, né? A vida dá essa oportunidade da gente acumulando não só currículo, mas vida. E cada pedacinho desse é um pedaço de vida. Né? Um pouquinho lá na educação infantil, lá quando eu tinha 14 anos no magistério, mais um pouquinho na faculdade, depois mais um tanto, depois de um tempo que você acha que tá morto e ressurge, né? Ressuscita. E aí você cria um cenário pra tua vida que é diferente daquilo que você tá vivendo e não tem fim, né, Ju? Não tem fim. Quanto mais você dá um passo adiante, mais passos adiante virão. Porque você quer mais, aí você quer mais, você quer mais. E aí vai juntando, aí faz isso tudo aí. Mas no final das contas, depois de tudo isso daí, sou eu mesma. Aí sou eu aqui, a Rose, que tive o prazer enorme de ser convidada por vocês. Um privilégio, uma honra de inaugurar aqui o podcast de vocês. E eu desejo muito, muito sucesso para vocês, porque vocês merecem. Ai, fiquei arrepiada, ó. Então, aonde que começou esse podcast? Começou justamente no nosso curso de coaching, que foi a Mestre Miyagi, aonde tudo começou, e teve um exercício que foi lá, eu visualizei tudo o que tem aqui, inclusive uma samambaia. Que a samambaia, em Portugal, é um tanto quanto complicado de se conseguir. Eu acabei não conseguindo a dita da cuja. Mas, por próximo, ela vai estar presente. Nem que eu tenha que plantar uma muda. A samambaia é da região tropical. Então, por isso que você não encontrou. Mas a jiboia, talvez. Eu já vi alguns exemplares por aqui. Quando Tá vê, tá o Walter vindo de Porto Alegre com uma samambaia no aeroporto. Pra que é? Pro meu podcast. Quando tu volta do Brasil. Regiões úmidas e quentes, quem sabe, né? Alguém deixa eu passar com uma samambaia embaixo do braço. Mas, Rose, conta pra gente, como é que você chegou no coaching? Como é que foi essa história de agregar na vida das pessoas? E eu posso te falar por mim, pela minha história, mas por ser mudar a vida das pessoas, como é que é isso? Pra você se olhar no espelho e dizer, mais um, vou pro céu. Mais um, vou pro céu. Acho que tô ganhando algumas chaves de céu. E São Pedro, acho que vai falar assim, vem filha, vem cá que você tem prioridade. Porque eu fiz muita coisa boa. Não, porque você já tá com 96 anos e daí entra na fila especial. Sim. Eu falo 96 porque eu digo que eu quero chegar aos 96 anos trabalhando com lucidez e amarrando os meus sapatos. Né? Como é que eu cheguei lá? A gente sempre muda de cenário depois de uma desilusão, depois de uma tristeza, depois de um descontentamento. Né? Em 2010 eu estava descontente. O que eu era? Eu era uma advogada, uma funcionária pública que carregava um peso muito grande nas costas e não sabia que peso era isso. Sabe quando a mochila está muito pesada e você não sabe nem o que está lá dentro? Você está só carregando porque alguém mandou você carregar. E eu saí em busca de solução. E a solução que eu encontrei para aquele momento era mudar de área, né? Eu sou formada em Direito e essa área, Direito nos dá muitas opções de escolha, de várias coisas que você quer fazer aí. Você tem um leque de possibilidades profissionais. Então eu achei que a minha tristeza toda, meu peso, tinha a ver com a profissão. Aí eu fui buscar novos caminhos, entendi que era na magistratura que eu ia me encontrar, ia mudar de profissão, né, ganhar aí meus 40 mil por mês naquela época, então eu tava felizinha. Fui fazer curso para isso, só que não foi isso.
Fiz um ano de curso. Saí de casa todos os dias, deixei meu filho sozinho. Fiz o traslado de ônibus dos estudantes, porque era 60 quilômetros de carro e voltar todos os dias. Para mim era cansativo. À noite, depois de um dia de trabalho. Depois de quase 300 dias estudando numa das melhores escolas de formação de concurseiros, eu não fiz nada. Não fiz nada. Não fiz concurso, não fui para lugar nenhum. E continuava com o peso. Não abria edital nenhum e tudo para mim tinha uma justificativa. Abriu o concurso no Mato Grosso do Sul, ai, muito quente. Abriu o concurso no Rio de Janeiro, ai, não, Rio de Janeiro não. Minas Gerais, não, eu já conheço Minas, não quero Minas. São Paulo, ah, não, São Paulo tô fugindo. Todas as vezes que alguém falava da possibilidade do concurso, eu colocava um empecilho. O obstáculo era meu. Não, acabou que não fiz. Em 2014, eu conheci o coaching através de um curso de liderança que eu fiz em Santos. Conheci o coaching e falei, eu quero fazer o coaching numa escola boa. Para nós do Brasil, né? Universidade de São Paulo, Universidade Federal de Minas Gerais. Quero uma coisa assim, né? Eu quero uma coisa... Eu quero, já que eu não havia feito a minha faculdade de Direito na USP, eu queria, por conta até de distância... Fazer valer a pena. Eu queria fazer valer. E me falaram, é o IBC. Vai para o IBC, que é lá que você vai encontrar a sua universidade do coaching. E foi aí que eu tive a felicidade, em 2014, de me encontrar com o coaching e trazer isso para minha vida e fazer grandes modificações e entender que eu não estou nessa terra à toa, né? Que eu tô aqui Bendito seja esse dia. transformar a minha vida primeiro, né? Que a gente fala, não tem como você transformar a vida de ninguém se você não se retificar. Porque primeiro tu tem que arrumar a si mesmo, tu tem que arrumar pra casa pra depois sair e arrumar dos outros, porque não adianta tu querer olhar pra do vizinho com a tua toda desorganizada. E o coaching, ele faz isso, ele te põe tu no lugar primeiro e depois... Exato. Eu acho que o coaching, na verdade, tô falando por experiência, ele te posiciona pro mundo. Ele, na verdade, a maioria das pessoas, elas estão no vértice, não sabe para onde vão, não sabe o que querem. E o coaching, ele te leva num estado de consciência, onde você consegue entender os seus limites, consegue entender o que você quer e o que você não quer. E isso faz diferença na vida das pessoas, porque nós somos agentes de transformação. Mas no momento que você não se conhece, como é que você vai transformar a vida dos outros? Ju, é exatamente isso. Não é? E quando você toma consciência daquilo que você é, do seu lugar no mundo, que você não tá aqui só de passagem, e você descobre a outra nave espacial, que as outras pessoas vieram junto contigo e falam, olha, a gente é todo mundo da mesma tribo. Gostei dessa. Faz muita diferença. Você se coloca como pessoa, sabe? E eu acho que as pessoas deveriam conhecer o coaching, ser desmistificado essa história de que coaching não é bom, que só psicologia é bom, ou que só psiquiatria é bom. Hoje nós somos pessoas que estudamos a mente, literalmente, das pessoas, que é a maior máquina que existe no mundo. Não existe nada pra mim que seja mais claro e mais operante e mais diverso do que a mente das pessoas. É proativo, é criativo, é totalmente... E o coaching, ele não é excludente. Isso que é a coisa mais interessante no processo. Ele inclui, é um mix de ciência. Então, você não exclui psicologia, você não exclui a psiquiatria, você não exclui nada. Mas, para nós, funciona assim. O coaching tem uma função e ele tem clareza de qual é o papel dele no processo. Mas quanto maior o conhecimento do profissional coach a respeito das outras áreas, mais ele consegue ampliar a sua esfera de atendimento. E isso é que eu acho muito legal. Porque você traz, né? Por que a Rose foi fazer neurociência, né? Que eu fiz na PUC também, para, né, já fazer no lugar onde a coisa funciona também, uma universidade muito reconhecida no Brasil. Por que a gente vai buscar conhecimento, né? Eu fiz constelação sistêmica e outras coisas aí que... Depois que eu fui embora de Portugal, eu já fiz 3 cursos. Porque assim, eu sou uma curiosa do mundo. Eu sou curiosa. E sim, uma buscadora curiosa de pessoas e do mundo. E onde falar que tem coisa boa, eu quero. Eu vou pra lá. Justo. E assim, mas o que você ainda não sabe de você? Muita coisa. O que eu não sei de mim? Tanta coisa. Nossa, esses dias eu descobri uma relação minha com meu pai, que tinha ali um ajuste. Que coisa mais linda, cara. Meu pai nem tá aqui, sabe? Mas assim, ai, que benção, você esteve na minha vida e eu ajustei isso aqui. E pra você agora, você tem mais um ponto comigo, né? Meu pai ganhou mais um.
por conta desses nossos ajustes que a gente vai buscando no decorrer da vida. Só que, olha que coisa interessante, quando eu era criança, a minha avó dizia que eu era muito curiosa, né? Só que eles tinham uma frase muito perigosa, que era: a curiosidade matou o gato. Vocês já ouviram isso? Sim. Então, né, De frequência. a gente escuta isso muito no Brasil, né? Curiosidade matou o gato. Eu sou muito curiosa. Eu vou exercer a minha curiosidade? Pra quê? Pra morrer? Então, assim, o que você faz? O cuidado, não dá pra ser tão curioso assim. Então, muitas coisas que eu queria fazer, eu tinha medo. Eu quis saltar de paraquedas quando eu era mais jovem. Hoje já não tenho mais essa vontade. Talvez asa delta no Rio de Janeiro. Mas não tenho mais essa vontade. Só que eu deixei, hoje eu sei que lá no passado eu deixei de saltar de paraquedas porque a curiosidade matou o gato. Eu ainda vou. Então, tudo aquilo que envolvia a segurança, eu dava um passinho para trás. A mão suava, sabe? E o coaching, Ju, me ajudou muito a colocar essas crenças limitantes nos lugares delas. Com relação a pessoas, com relação a homens e mulheres. O processo de coaching, ele não é apenas a performance para a sua vida profissional. Ele é muito maior do que isso. É muito maior. Porque você sai para a vida profissional, mas você carrega tudo que você é, tudo que você construiu. E o mais legal, você vai tirando as coisas que não cabem mais. É verdade. Sabe aquela roupa apertada? Aquele negócio que não serve mais? E você fica guardando, com apego. A gente tem apego, viu? É verdade. A gente tem apego até a conhecimento, a hábitos. A gente gosta. Daí vai guardando, né? Vamos botar aqui na gavetinha. Ah, mas esse aqui, né? Talvez o ano que vem sirva. Talvez Talvez o ano que vem. Tu né? projeta um ano que vem. Eu tinha um apego muito forte com meus livros no Brasil. Apego mesmo. Eu sempre fui de ter muitos livros, o Patrick também. E uma das coisas que as pessoas me pediam, me empresta esse livro. Eu olhava assim, tá. Ai, que dor. Mas você vai devolver? Sabe, eu tinha um apego real com os meus livros. Hoje não. Hoje eu entendo que livros são feitos pro mundo. Se alguém tá te pedindo, nenhum livro chega a você sem ter que não for na tua hora. E isso aconteceu muito comigo quando eu li o livro do Napoleão Hill, que foi o Conversa com o Diabo. Mais esperto que o diabo. Mais esperto que o diabo. O livro chegou num momento que eu tinha que ouvir aquilo, era só chapuletada na minha cara, uma atrás da outra. E você começa a entender que todas as coisas do universo chegam a você na hora certa. Exatamente. Esse momento estava predestinado a acontecer na hora certa, no dia certo. Porque era parte do nosso destino. E você entende sobre isso depois. Eu acho que o coach, na verdade, gente, ele é, pelo menos na minha vida, posso falar com propriedade, das outras pessoas eu não sei, mas na minha vida, ele foi agente de mudança, de restauração, porque eu pude entender, não só que outras pessoas também têm problemas, porque eu passei por uma fase muito assim, ai meu Deus, tudo acontece comigo. É só comigo. É só comigo. É só comigo. Não acontece com mais ninguém. Um dia eu liguei pra uma das minhas amigas, a Thalia, até um beijinho pra ela, e ela disse, para de reclamar da vida. Você vai ficar 30 dias sem reclamar da vida. Você bota o cropped. Nossa, a Thalia é maravilhosa. A Thalia! E foi isso, gente, assim. Mas depois, quando o Walter voltou do coach, é aí que eu vi que era a diferença. É aí que eu vi o mestre Miyagi, porque eu achava que esse homem tava perdido, Rose. Gente, essa história de Mestre Miyagi, bonitinho, né? Mestre Miyagi, né? Mestre Miyagi. Porque, nossa, cara, o Walter era assim, ó, Rosa, existe uma pessoa antes de você e uma pessoa após você. Eu acho que os casamentos, no geral, eles são assim. Yes! Ainda bem que o pós dele, o pós-Rose, veio numa versão 5.0. Uhum. Nossa, 5.0. Não, eu perdi tudo que quando eu cheguei depois do curso, eu cheguei bem zen, literalmente, mas, em compensação, ela tava no 220. E eu tentei conversar e não tava conectando. Aí foi onde eu entrei em contato com uma colega do curso que também precisava, para poder terminar o nosso curso, a gente precisava ter um coaching e fazer as sessões com ele. E aí eu
Oi, então, consegue assim, como é que tá? Já conseguiu tal pessoa? Não consegui. Então, tem uma pessoa pra te indicar aqui. E aí, ela, me dá 2 dias e eu já falo contigo. E eu, tá bem, aguardei 2 dias. Então, me passa o contato da pessoa, então, que eu vou entrar em contato. Então, é a Juliana, pronto, tá aqui. Entrou em contato. Assim, ó, na metade da sessão, eu tenho a impressão que a energia dela, que tava no 220 e eu zen, já tava quase igual. Depois, agora, hoje em dia, já nem é outra. Eu posso dizer isso também com propriedade. É outro ser humano. Então você fez o curso e ela passou pelo processo de coaching. Exato. Porque a gente não tava na mesma frequência quando eu voltei do curso. Só para as pessoas entenderem, quem faz o curso aprende vivendo. Né? Então você faz todo o processo, as 10 sessões, e nesse processo você vai aprendendo a aplicar e vai vivenciando o seu próprio processo. E no caso da Ju, ela foi atendida por uma coach. Ela fez o processo, as 10 sessões. Né? Com a Regina, maravilhosa. Beijo pra ti, Regina. Maravilhosa. E dali você conseguiu se alinhar com o seu esposo, é isso? Mas não só isso, gente. Tipo assim, se alinhar com o Walter foi um bônus, mas o que precisava mesmo era me alinhar comigo. Ai, que lindo. Me achar, sabe? Me entender pra poder entender. Porque ninguém pode... Eu sempre falo que uma relação é 2 copos, né? Os 2 têm que dar cheio pra poder transbordar. Mas quando você não tem uma relação contigo, com o seu eu, que você não se sente bem na sua própria companhia, peraí, que tem alguma coisa errada. Posso contar uma historinha em cima disso? Adoro histórias. Eu gosto muito de usar essa metáfora com os meus alunos. É a história de João e Maria. Né? João e Maria saíam para a floresta para recolher lenha para ajudar o papai. Né? E o papai era um lenhador. Para que eles pudessem voltar para casa, eles saíam entregando pedacinhos de miolo de pão pelo caminho. Para fazer a rota e não se perderem e voltar. O que acontece com a gente, né? A gente sai de casa, muitas vezes, e vai colocando esses pedacinhos de pão no caminho. Só que chega uma hora que os bichinhos da floresta comem as migalhas de pão. E a gente não sabe mais voltar para casa. A gente não sabe mais quem é a gente. A gente olha e fala, nossa, eu atendo tantas necessidades dos outros, eu vim no mundo para ajudar as pessoas, aí eu ajudo esse, eu ajudo aquele, faço isso, faço aquilo, e faço um conglomerado de coisas, e assumo muitas responsabilidades que a vida traz, sem olhar quais são, e se de fato são minhas. Se eu posso apenas dar uma ajuda para quem me solicitou, ou se eu tenho que fazer aquilo para ele. E fica tão pesado que você já não sabe mais quem é você. Você não sabe que sonho que você tem, para onde que você vai, qual o relacionamento que você tem, que papel que você exerce naquele relacionamento que você tem. Fica tão duro isso, a gente não se reconhece e eu brinco também com a história dos boletos. A gente começa a pagar os boletos da vida. Aí você paga o seu, aí você paga do vizinho, aí você paga da família. E paga todos os boletos que vem, você tá pagando, daqui a pouco você tá com uma enxurrada, um tanto assim, e continua pagando sem saber o porquê. E quando você se dá a oportunidade, Ju, de deixar as coisas em algum lugar da tua vida lá e vir pra cá e ficar 30 dias, como eu tô nesse período na Europa, você compreende que você está com seus próprios boletos. Você chegou num momento da tua vida que você escolhe algumas coisas, as melhores coisas para você e as melhores coisas para o seu exercício. E quando eu falo as melhores, não estou dizendo que só vai sair coisa boa, né? Você falou que às vezes a pessoa fala que você reclama, né? Reclama da vida, fala, ai meu Deus, aconteceu comigo. Uma coisa que eu transformei para mim, né? A gente até na viagem, né, Zé? O marido tá sentadinho ali. A gente veio fazendo isso com muita frequência. Se não tiver emoção, não tem graça. Né? Então, assim, é mala que extravia, o seu voo vai para um lugar, você vai para outro. Tudo isso acontece na vida de quem está no mundo. É verdade. Porque você não quer que aconteça? Fica em casa. Sofazinho quente é bom, né? Novela. Se você saiu pro mundo, vai acontecer. Seu café vai chegar gelado,
Sabe? Mala Você vai errar a rua, vai entrar na contramão. Hoje eu andei em contramão. Né? Pois é. Porque não dava pra entender que ali era contramão, né? Gente, As é imazinhas. uma bola vermelha com Pois é, mas não branco. tinha essa placa nas minhas Sempre. vistas. E tinha, mas foi quando eu voltei, né? Quando eu voltei, eu vi que a placa tava lá. E aí, assim, o senhorzinho me deu o farolzinho, eu falei, eu estou na contramão, eu já quis voltar. Veio um outro brigando comigo, xingando, colocando os braços pra fora, assim, mas eu já estava encostando e sinalizando que eu estava na contramão. É assim. Ok, eu compreendi o desespero. E é engraçado que aquilo que você mais teme te persegue, né? É verdade. Que eu falo pra ele, eu tenho 2 preocupações no trânsito. Entrar na contramão e não perceber um pedestre. Isso em qualquer lugar. Que é uma pessoa que está ali, né? Quando eu dirijo e vejo crianças na bicicleta, correndo atrás de bola, eu sempre penso, poderia ser o meu filho. Que hoje é um homem, mas já foi uma criança. Então, eu é que tenho que estar atenta, né? E aquilo que você mais teme te persegue, te acontece, isso é bíblico, lá estava eu na contramão. E assim, né? O que isso me trouxe de prejuízo? Graças a Deus, nada. Mas se não tiver emoção, não tem graça. Então, não é aquela coisa pesada, tipo, que droga, isso me aconteceu, né? A água do chuveiro não esquentou, um frio danado, bem na hora. Cai lá, se não tiver emoção, não tem graça. Você sabe que é engraçado se tocar nesse assunto sobre boletos e sobre também se não tiver emoção não tem graça, que as melhores coisas da vida acontecem naquela viagem que tudo deu errado. A criança saiu gritando, perdeu o passaporte, perdeu o mala, perdeu tudo, a Laninha se identificando. E as coisas mais difíceis no final tem um sentido muito bom. E isso que você falou de pagar boleto, olhando todos os boletos que eu paguei pra estar nesse momento aqui. Tô te falando assim, financeiro? em momentos... financeiro. Eu acho que valeu muito a pena, sabe? A história do Facebook financeiro, tem um vídeo do Paulo Musi, que ele fala, que a Renata, a esposa dele, ela fala exatamente assim, que ele nunca pagou nenhum boleto. Que ele até nunca pagou nada. E que um dia ele chegou e falou pra ela assim, amor, eu fiz o financeiro, pagou o boleto errado que eu já tinha pago. E aqui em casa, eu também, antigamente eu achava até que as contas se pagavam sozinha. Água, luz, telefone, tudo isso. Todas as contas simplesmente assim acontece. A conta do próprio telefone dela do nada, assim, eu tô sem internet, o que aconteceu? Eu, já verificou a fatura? Fatura? Tudo que é isso, gente? Sim. Não faço financeiro. Eu sempre fui uma pessoa de ganhar dinheiro, mas deixar o dinheiro lá, Rose. E eles iam no supermercado, fazer as coisas. Até acho que tem um lado muito masculino a respeito disso, sabe? De ganhar o dinheiro e dar. Mas assim, ó, vendo tudo que eu já passei pra estar nesse momento, meus boletos estão muito bem pagos. Olha, pagaria de novo. Se for preciso, a gente paga mais uma vez. Parcela, porque cada coisa ruim que acontece na sua vida, ou boa, você tira uma lição, não adianta. A vida é assim, é um eterno aprender. Eu vi uma postagem no teu Instagram, fiz o dever de casa, que mexeu muito comigo, que era uma postagem dizendo quem que você escolhe para sentar no banco, no seu banco. E a pergunta é, quem que você escolhe, Rose, para sentar na sua mesa, tendo ao seu lado grandes pessoas, porque... Querendo ou não, Tu já... Não, eu tô livre. Tu entrou na linha, né? Que eu tô percebendo isso. É que na real eu fui na fonte, eu fui lá e descobri de onde que tava vindo. Era um grupo que eu participava, e aí eu ouvi as pessoas dizendo isso todo o tempo. E aí eu fui lá e cortei o grupo. E eu parei de, querendo ou não. Você sabe que querendo ou não tem a ver com posicionamento? Foi até um post que eu fiz hoje. Querendo ou não, sim ou não. Eu sei o sim, o seu não. Tem a ver com posicionamento. Porque você não se coloca, não assume. Então, querendo ou não. Não, é querendo ou não querendo. Né? Que você quer? Querendo ou não, é o sim ou não. É o sim ou não. O que você quer nesse momento? Então, querendo ou você querendo, você tem muita gente legal do seu lado, né? O próprio Zé, eu acompanhei os trainers que você fez. Nossa, gente, só gente assim, ó, que tem só isso aqui de experiência dentro do mercado. Galerinha pequena. A gente gosta de gente boa, sabe? A gente gosta de fazer coisa com gente né? Top. Então, a gente vai procurar sempre, antes de responder sua pergunta, eu sempre falo isso, se você estiver numa sala, numa mesa, onde você for a excelência da mesa, você está no lugar errado, sai de lá. Né? Você precisa sempre ter alguém de referência. Né? Sempre, a sede, ela existe
para que a gente possa se alimentar não só da fonte cristalina, mas de tudo que vem dessa fonte, tudo que vem. Então, é algo que a gente precisa buscar e é por isso que eu vou fazer os cursos com as pessoas que me indicam os nomes que eu gosto, eu vou sempre buscando as pessoas de ponta. Agora, você perguntou da pessoa que sentaria comigo no banco e na hora já me veio assim uma lágrima no olho, porque eu senti saudade do meu pai. Você perguntou e você falou sobre todas as pessoas que eu posso tomar da fonte, mas nesse momento aqui específico, eu queria mais um pouquinho com ele. Eu queria sentar com meu pai, dar um abraço nele, ouvir ele me chamar de Zimá. Nossa. Eu penso que seria a minha maior fonte de inspiração e de instrução. Te entendo porque até mesmo lá no curso, eu também, meu pai faleceu quando eu cheguei aqui em Portugal, eu cheguei aqui dia 13 de fevereiro de 2019 e meu pai faleceu dia 31 de agosto de 2019. Então, eu não tinha ainda documento ainda, tudo 100% para mim ir para o Brasil e não tive condições. E quando eu fui ao curso lá, eu tinha algumas questões mal resolvidas com meu pai, que, obrigado Carla, era uma anja lá do PSC, ela foi muito útil, porque ela fez um processo comigo que, sabe assim, não só limpou a parte que ainda tinha alguns resquícios não muito agradáveis, mas como começou a contar, lembra como tu falou que começou a contar pontos positivos? E ele começou a ganhar pontos. Desde então, meu pai ganha pontos frequentemente. Enquanto antes ele perdia, agora ele ganha. Virou o jogo. Uma coisa que eu Ele notava... ganha, quem ganha é você, né? Exato. Quem ganhou foi, na verdade, o Patrick, que tem várias lições, e a Duda também. Mas curioso que ele não deixava o pai dele ir. É diferente da sensação de que você falou agora, sabe? Você deixou o seu pai ir, entende que ele fez parte de você e te adicionou na tua história. O Walter não, o Walter tinha uma revolta com o pai dele. É que com 13 anos, meu pai fez algo não muito agradável comigo. Tipo, ele me levantou pelo pescoço, assim. E aí foi um tanto complicado. Aí até minha mãe chegou, ficou... Foi um rolê, assim, bem complicado. Eu tinha meus 13 anos ali. A cabeça não era a mesma de hoje, obviamente, de um moleque. E meu pai, ele tinha... Foi a forma que ele aprendeu. Por isso eu entendi até isso, que tu só pode ensinar aquilo que tu aprendeu. É impossível tu ensinar alguma coisa que tu não aprendeu. E foi a forma que ele aprendeu. Então, hoje eu entendo isso que ele fez. Mas, olha, já... Cada um dá o que tem, né? Eu não posso... Se eu te pedir R$100 agora, você me dá R$100? Pega aí na tua carteira. É reais, não quero euro não, quero reais. Você não tem. Não, eu não tenho. Eu também não. Pra te dar reais. Sim, não tenho. porque não tem reais. Se eu não tenho e você não tem, como que a gente pode se dar? Então, como que os nossos pais podem nos oferecer coisas que eles não têm, não tiveram, não receberam? E a partir do momento que você compreende que eu tenho essa necessidade, e isso é a função dos novos pais, eu compreendo que você tem a necessidade, eu vou buscar os R$100. Vou arrumar um jeito. Vou trocar com alguém, vou sacar lá no banco, eu vou arrumar um jeito. E aí eu posso te dar, porque eu entendi que você precisa e eu vou desenvolver a forma de obtê-lo. Agora, vamos pensar nos nossos pais, nos nossos avós. Qual a oportunidade que eles tiveram de ter a consciência que a gente tem? Eles tiveram a dele. Porque, voltando cada vez mais, a gente sabe que é um processo de evolução. O meu filho vai ser melhor do que eu. Né? Os nossos netos serão melhores do que a gente. E essa é a ordem natural da vida. E quando a gente começa a colocar esses pontos no lugar, essas coisas, esses posicionamentos dentro do sistema, para eu entender quem sou eu e o que eu posso ou não cobrar de ti, se é que eu posso cobrar, a gente começa a se liberar de muitas coisas e ser mais feliz. É mais fácil. Por isso, uma coisa que eu sempre falo, a história do banquinho que você colocou agora. Não deixe nada para trás. Não deixe uma conversa não dita, um assunto não falado. Resolva, abre o coração. Eu estou vivendo um momento assim de muita entrega no sentir. Já são quase 70 formações, né? Só? Só dentro do IBC.
Só, fora as que eu faço fora, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de aprender com todas elas, desde a primeira, né? Desde a primeira. Então, eu tô vivendo um momento, assim, que eu entrego, eu falo, eu não vou dormir pensando num assunto. Se eu tiver um assunto para resolver lá com meu marido, com a minha mãe, com meus irmãos, com meu filho, eu preciso falar. E esse falar não significa cobrar de você um posicionamento. Você não me deve nada. Não é você tem que... Não, sou eu que preciso. Sabe por quê? Porque a gente não sabe amanhã. É verdade. A gente não sabe amanhã. Eu fiquei com meu pai quase 20 dias na internado, né, na UTI e tal. Ele melhorou, foi pro quarto. E eu saí, fui trabalhar. Quando eu saí, fui trabalhar, eu fui na quarta-feira, ele faleceu no sábado. Que bom que eu disse pra ele tudo que eu precisava dizer. Eu conversei com ele, ele delirava e eu ia nos delírios dele. Ele perguntava das irmãs, do pai que já havia falecido, eu ia tudo, sabe? Conversei muito com ele ali na UTI. E que bom que eu tive a oportunidade de fazer isso, mesmo que ele não tivesse me respondendo. Essa coisa do não assunto é muito complicado. Mas não é com todo mundo que a gente tem oportunidade, porque as pessoas precisam estar abertas para essa conversa. A pessoa do outro lado precisa me liberar para isso. Não adianta eu querer, vai, senta aí, vai me ouvir, né? Senta aí agora, fica quieto, e cala tua boca, agora tu vai me ouvir. junto. Não adianta. E quando a gente faz isso, a gente libera o nosso ser para a vida, sabe? Eu acho que o coaching, ele traz essa visão de olhar para o outro com respeito, de ouvir o que o outro tem para dizer com respeito. Eu não estou dizendo que é lindo, não, que é maravilhoso, que a gente tá zen o tempo todo, né? Que a gente não fica incomodado quando alguém fala para você fazer alguma coisa que você já está fazendo, né? Que não é isso, mas é aprender a lidar com isso. Né? Eu vivi um tempo da minha vida de muita reação, muito reativa. Tudo que vem em volta. Hoje, né? Mas a gente tem recaída, de vez em quando, né? Ao meu ponto de vista, se tu se colocar no lugar de outro ser humano, tu evita muita coisa. Sim. E eu dirijo praticamente, nos últimos 10 anos da minha vida, eu dirijo pelo menos 10 horas por dia. E aí eu tenho que me colocar no lugar do outro motorista. Saber o que ele vai fazer. E aí tu tem que prever. E no momento que tu começa a fazer isso, tu começa a realmente entender um pouco mais. Às vezes tem brigas à toa que as pessoas vêm pra cima de ti e que tu não vai pra cima, tu não devolve, porque tu se coloca. Gente, ela pode estar num dia ruim e não vai ser eu que vou ajudar a manter esse dia ruim dela. Eu vou justamente... Tu faz um sorriso, tipo, pede desculpa, mesmo que o errado foi ela. Gente, eu não preciso estar certo. Eu não vou ganhar nada estando certo. Então, se tu sabe que a pessoa ela não tá vindo pela tua ação em si, tudo vai. Por quê? Porque tu te colocou no lugar dela e tu entendeu aquilo, pronto. Já é o suficiente para ti não atacar ela. Porque, normalmente, briga de trânsito, as pessoas já saem quase hoje em dia. Aqui em Portugal, um pouquinho mais. As pessoas aqui gostam de uma briguinha. Mas sabe que eu tô achando bem tranquilo? Não, é tranquilo o trânsito, eu achei tão mas educado. Não, é educado porque não tem as buzinas. Tu tá te faltando as buzinas do... Sabe o que eu percebi? Que quem buzina não é daqui. Isso eu percebi. Às vezes a gente toma uns buzinão, assim, e eu vi que não é daqui a pessoa. Mas eu achei, assim, muito mais tranquilo. Acho que quem dirige São Paulo, Porto Alegre, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né? Tem uma coisa assim de... Sabe aquele desenho do Pateta lá? Quando ele é motorista, tem no YouTube, tá, gente? Quando ele é motorista e quando ele é pedestre. Ah, sim, claro. Né? E aí quando ele é pedestre... Passa na escola esse vídeo. Passa na escola. Olha só que quando interessante. Eu fiz autoescola, lá no Brasil? Passou. Não sabia. Então, a gente tem duas personalidades totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Quando a gente tá como pedestre, a gente quer todos os direitos pra gente. Uhum. E quando a gente tá como motorista também. E quando a gente sai desse papel reativo e começa a olhar pro outro, né? Gente, as pessoas têm o direito de errar. 4 necessidades básicas do ser humano. Uma delas é o direito de errar. Camarada ia entrar no lugar, não entrou, volta. Custa deixar passar. E o que a gente vê? Né? O Pateta não vai entrar na minha frente. Sai daqui, você tranca a rua, né? E o mesmo pedestre, às vezes, vem passando e ele queria o direito dele lá. O direito dele. Mas, gente, é igual quando o cliente chega na hora de pagar.
Ele ficou 2 horas dentro da loja, ficou lá andando, pegou uma coisa, largou, pegou outra, mas quando chega no caixa, dá um imediatismo no cliente que ele fala, quero pagar, e começa a reclamar. E não aceita que às vezes o outro tá ali meia hora na fila é verdade. e vai pagar uma única coisa. Não, ele quer ser atendido na hora, mas aí você vai ver lá, ele ficou 2 horas lá atrás sem pressa nenhuma. Sabe que eu tinha pensado nisso? Ele ficou lá sem pressa. E quando ele tá na fila, é verdade, não tinha pensado nisso. Tu não tem pressa, tu passou 1h30 na loja olhando, sabiando. né? Aí tu foi lá e tu acha. Aí daqui a pouco, quando tu acha, é porque tu já tá quase atrasado. Tu viu que tu já te passou. Aí quando tu viu, tu te passou. Gente, mas essa fila não anda, gente. Não, a pessoa tá com uma coisinha lá, tá 20 minutos já no caixa. É que começa as confusões. Mas na verdade, gente, tudo isso por quê? Porque o lugar mais difícil do mundo é o do outro, não é o da gente. Que é muito fácil a gente dizer da gente. Ah, porque eu, ou porque aquele. Olha lá, o cara tá demorando porque não dirige direito. O cara isso porque aquilo. E não adianta, por mais apessoado que você seja, por mais gratiluz que você chega. Ai, gratiluz. Socorro. Bate um dia, você vai mandar aquele cara longe. Você vai falar assim, eu lembro que tinha uma amiga que falava, sopra a vela e beija, cheira a flor, sopra a vela e beija a flor. Uma técnica que é ensinada na terapia. Um dia eu cheguei e falei pra ela assim, pega essa vela toda, pega essa flor e eu vou te falar onde. E é assim que a gente é. Não importa, há dias de glória e há dias de... Dias de luta e dias de glória. Assim, gente, é chorão, né? Chorão aí. Chorão, homem sábio. Olha, mas por outro ponto, se você não olhar para você, como você disse que se orou no processo de coaching, como você disse que se orou primeiro para depois olhar para o pai, você não consegue construir empatia. Não consegue mesmo. Tá desativada. Não adianta você ser o simpático. Porque o simpático, né, é a afeição, o sorriso. A empatia é você saber que o cara perdeu a entrada, deixa ele entrar ali, né? Que a pessoa tem uma preferência na fila porque talvez vai pegar uma criança na escola e você deixa passar na frente. É você também se colocar na posição da prioridade. Minha mãe fala uma coisa muito bonita. Minha mãe tem 80 anos, né? E a minha mãe fala assim, que ela não quer a prioridade do idoso na fila. Porque ela tá descansada. Ela falou, eu tô bem, eu tenho saúde, eu tô descansado. Às vezes o coitadinho de 22 anos tá vindo de um trabalho que ele trabalhou 10, 12 horas, ele tá cansadinho. Então, se alguém fala pra mim, pra eu sentar na prioridade, eu quero que alguém que tá cansado sente. Gente, isso é muito bonito, porque isso é muito empático, né? Quando a gente vê fila de prioridade, a gente não pode pensar só na idade, nem na deficiência física. A gente tem que pensar que as pessoas têm que olhar para si, ter a consciência de que hoje ela é prioridade. Hoje eu sou prioridade. Eu lembro quando eu estava grávida do meu filho, eu estava passando muito mal. E assim, nos 3 primeiros meses foram os piores. A pessoa às vezes pensa que quando a gente tá de barrigão, né? Com falta de ar, com o pulmão aqui em cima, que é aí que a gente tava precisando. E no final eu tava super bem, mas no começo... O começo é pânico. E eu lembro que eu peguei fila de prioridade no banco. E eu fui questionada por que eu tava na prioridade. E eu me senti desrespeitada. Eu não queria falar por quê. Falei, eu tenho consciência que eu preciso, né? Eu posso vomitar aqui a qualquer tempo. Então, eu estou na fila da prioridade. E eu na época, era muito reativa. E eu disse assim para a funcionária, se você me perguntar mais uma vez, eu vou te levar para o Ministério Público. Você já foi processada? Vai tomar assim, um né? processo tão grande. A raiva da advogada subiu. Hoje eu já tenho um outro, né? Depois de alguns anos, a gente ganha maturidade. Mas assim, qual é a prioridade humana? E quando você tem a prioridade, você tem também a possibilidade de construir uma empatia. Né? Que não é coisa falsa. Eu vou entrar na fila, vou levar vantagem, a lei de Gerson, né? Pode pegar uma aguinha para nós, por favor? A lei de Gerson. Obrigada. É sempre importante que a gente se observe, porque é nessa observação que a gente vai chegar à conclusão. E eu vou falar mais uma coisa aqui. Tô falando demais, né? Mas eu vou falar mais uma. Peraí, que eu já abro espaço para você falar. Vou falar uma coisa importante que eu vi aqui na casa de vocês. Vocês têm um diálogo muito profundo com os filhos. Sim, muito forte. Tanto com a pequena, quanto com o mais velho, que não é tão velho assim, né? Que já tá ali com seus 14 anos. 15. Quantos anos tem a... A Priscila tem 8. 8. Isso é muito importante. Por quê? Porque você constrói uma forma de se ver com a criança. Qual é as pessoas que não conseguem enxergar os pontos de melhoria na fase adulta?
aquelas que não tiveram o diálogo dentro de casa. Elas têm dificuldade de enxergar. Por quê? Porque ela teve que sair para a vida, ela teve que dar murro, pontapé, ela teve que ganhar as coisas na unha e nunca teve ninguém para poder dizer assim, olha, se você for por esse caminho, vai ser mais fácil. Ó, corrige aqui que não tá bom. Ó, você agiu errado com aquela pessoa. Você percebeu que você ofendeu aquela ali? Sabe? Ó, dentro de casa, a gente não age dessa forma. Esse diálogo, que muitas vezes parece que é uma imposição da família, ele é extremamente necessário. Principalmente até os 7 anos. Porque é ali que a gente vai construindo a resiliência, até onde eu posso ir, até onde eu posso chegar. E na fase adulta, o que a gente percebe? Que essas pessoas que tiveram um maior nível de comunicação sem ruído em casa, em que as coisas são faladas abertamente, quando eu falo abertamente, eu não estou falando fora da idade, estou falando aberto. Porque cada movimento tem a sua idade adequada para ser conversado. Eu penso assim, a gente nunca mente para uma criança quando ela pergunta, mas a gente não precisa iniciar um assunto que não faz parte ainda da maturidade dela. Quanto mais você desenvolve isso dentro da casa, aquelas conversas no particular, mais um adulto que se enxerga você tem. Então ele consegue perceber os pontos de melhoria dele. De outra forma, ele fica cego. Ele sabe que ele desenvolve, ele sabe que ele é bom, ele sabe que é faca na caveira, danado, vou fazer, vai dar certo, porque eu sou o cara. Só tem uma chamada ali atrás. Só isso. Só que ele não consegue perceber nisso tudo que ele faz, onde que ele pode melhorar. É verdade. Porque eu acho engraçado que tudo isso aqui, desde lá do curso, eu tenho a impressão que sempre quando tu toca em um assunto e vai usar um exemplo, eu me sinto que é pra mim. Eu sinto que tu tá literalmente falando... Porque eu comecei com 10 anos trabalhar. Eu até, inclusive, participei de um podcast 2 semanas atrás, do nosso amigo Falando Sério. E lá eu expliquei essa história que eu comecei aos 10 anos trabalhar. 11, 12, 13, 14. E eu não tive uma base, literalmente, de pais. A minha mãe me dava bastante conselhos, mas aí como a minha mãe acabou separando do meu pai, eu não tive essa base, literalmente. Eu até digo para as crianças, nossa, eu queria que eu fosse meu pai, eu digo para eles, porque eu realmente trato eles como eu gostaria de ser tratado. E com os ensinos também. Eu tento ser duro, porque meu pai era duro comigo. Então, eu tento ser um pouco duro, usar parte dele, mas sempre em prol do ensino. Ó, vai ter teu bônus caso tu faça, e caso não, tu vai ter um prejuízo. E assim vai indo. Bom, as crianças são... Na verdade, sem palavras. O que acontece, gente, assim, eu posso falar do ponto de vista do que eu acredito, pra mim. Porque, assim, os pais, a gente não tem manual de instrução, né? A gente vai descobrindo as técnicas que se desenvolvem. Eu falo que a linha tênue entre o amor e a loucura é ser pai e mãe. Porque primeiro eles não te deixam dormir quando são pequenos, depois não te deixam dormir quando são grandes. E engraçado que minha sogra sempre dizia isso, filho criado, trabalho comprado. E eu não acreditava nisso. Mas eu acredito assim, ó, de verdade, que ninguém perde por dar amor para uma criança. Ninguém perde. Na verdade, o que aconteceu com nós é que os nossos pais, como a Rose falou, eles não foram adaptados a dar amor. Meu pai apanhou do meu avô e ele decidiu que não ia bater na gente, mas de vez em quando sempre rolava o chinelo, principalmente com meus irmãos, entende? Então, assim, quando a gente decide que o filho é uma decisão na sua vida, que você sabe que uma criança depende de ti, que ela depende da tua educação, porque botar o filho no mundo é muito fácil. De verdade. Agora, o difícil é educar, é dar valores, é construir uma personalidade com inteligência emocional. Para ele poder ter inteligência emocional diante das circunstâncias que a vida dá. No final, a gente acaba não criando os filhos pra gente. A gente cria os filhos pro mundo para que eles sejam melhores para as outras pessoas. O Patrick, quando nasceu, a primeira coisa que eu disse foi Oxford, Stanford. E eu dizia pra ele, filho, tu vai fazer faculdade em qualquer lugar do mundo, mas tu vai fazer faculdade. A Duda já não fez isso, já deu ruim, ó, já quer fazer nada. Entende? Então, assim,
Um filho é tão diferente do outro na sua Sim. magnitude, no seu brilhantismo, no seu divisor de águas, porque um filho é divisor de águas entre o outro. Você tem um filho só, né, Rose? Só um. Então eu acho que é mais fácil ter um só do que ter dois, né? Olha, a gente não pode dizer aquilo que a gente não teve, né? Se eu tivesse dois, eu ia dizer pra você qual seria o mais fácil ou não. Mas eu penso que ter irmão é muito bom. Ter irmãos, né? Nós somos em 4. Tem uma agregada, então, praticamente em 5, né? E eu sempre disse que ter irmão é bom, porque a gente compartilha muito, né? A gente conta as coisas que a gente não conta pros pais. O irmão é teu amigo, né? Ele divide o quarto, a roupa, né? As brigas, né? Enfim. E ser sozinho, como é ser sozinho, eu não sei, porque eu não fui filha única. Em certos momentos eu queria ser, porque eu queria o quarto só pra mim, né? Eu queria o bolo só pra mim, eu queria os regalias. E uma vez eu estava conversando isso com o Matheus, ele falou, mãe, isso é uma preocupação tola, não cabe, porque eu não sei o que é ter irmão, porque eu não tive, então eu sou filho único, e é isso aí. E eu tenho meus primos e tá tudo bem. E tem aquela questão de segurança também, quando sai com o irmão, né? Minha irmã era super protetora, nossa, né? Minha irmã era o anjo da guarda, minha irmã mais velha. Então ela pegava na nossa mão assim, ó, e tá comigo, né? Se você fizer besteira aí na estrada, você tá comigo, não faça sozinho, né? Faça comigo do lado. Então, a minha experiência de ter irmãos foi maravilhosa. Eu gostaria que meu filho tivesse irmãos, mas não foi nessa vida, não foi da vontade de Deus, para aquele momento a nossa vida mudou completamente. E aí o irmão não veio e é assim que é. E tá tudo bem. Mas eu penso que a experiência de ter irmãos é bem legal. Então, para os dois que trocam, que brigam, que chamam o outro de adotado. Os irmãos se fortalecem. Um chama de adotado, o outro chama de cópia, né? Não sei. De pobre. Os irmãos se fortalecem, né? A gente começa a ser forte dentro de casa, porque irmão não, né? Irmão. Sim, já começa quando tu chama um de adotado. Aí o outro pega pra devolver, vai lá e coloca isso. Eu tô falando isso no telefone. O bullying começa em casa, né? Salva o nome no celular com o nome de adotado e o outro daí vai lá e coloca cópia. Aí então é bom um diálogo assim. É engraçado, né? Que todos os nomes que sobrevivemos. Eu acho que de verdade a nossa geração era uma geração menos chata. Porque tu podia botar gelo dentro da blusa das primas, sair correndo. Mas você achava que isso era bullying? Acho que isso é brincadeira. Eu achava que bullying é algo ofensivo, né? Bullying é eu saber. É que hoje em dia qualquer coisa é bullying. Bullying é eu saber o que ele não gosta e eu vou fazer. É verdade. Né? Ou assim, às vezes ele nem não gosta, mas eu de maneira pejorativa, eu jogo pra ele algo que às vezes é até uma dor minha também. Né? É verdade. O sistêmico diz que o bullying começa em casa. Então a gente tem que ter muito cuidado com as brincadeiras que são feitas de fato dentro de casa. Mas assim, o gelo, a brincadeira, né? Não é arrastão, não, como é que fala quando a gente vai andar e põe o pé na frente do outro? Corredor chinês? Não é arrastão, gente. Como é que é? Rasteira? Rasteira. Rasteira um do outro. Mas lá em casa a gente tinha assim, a gente brincava muito, brigava também, mas a gente se protegia bastante. A gente se amava de um jeito que quando a minha mãe ia fazer correção de um de nós, o outro pedia para não fazer. Não faz não, mãe, ele não vai fazer isso de novo, sabe? Minha mãe, até certo ponto, acreditava na correção física, porque ela foi criada assim, né? Até um tempo que ela mudou. Então, ela corrigia a gente fisicamente. E a gente pedia para não fazer, né? E a gente se fazia, a gente podia, entre nós irmãos. Sim. Mas a gente pedia para ela para não corrigir. Não faz com ele, não vai fazer de novo. Meu irmão, ele era bastante levado, né? E a minha irmã mais nova, ela já foi menos, porque a minha mãe já tinha mais... lucidez, né? Já estava no quarto filho e tal, né? Então, um lar que as pessoas se conversam e tem a oportunidade de crescer dentro dele é um lar que proporciona uma vida menos dura lá fora. Sim, verdade. Claro. É verdade. O Piangers, eu sou muito fã do Piangers, até assisti um filme dele ontem, Papai é Pop, que é maravilhoso, convido todo mundo a assistir. É uma história, assim, muito bacana. E ele fala muito sobre isso nas crônicas deles, nos livros dele, sobre a importância do amor da família, a importância do valor família. Você pode ter família de todo quanto é jeito, mas o importante é o conceito da família, que é união, que é amor, que é construção de caráter, construção de imagem. É isso que a gente não pode deixar morrer, sabe? Porque hoje em dia a gente vive um tempo de relacionamentos líquidos, entre amigos, entre casais. Hoje tudo muito simples. Hoje tá, amanhã não tá.
Mas e as coisas? Será que as pessoas são substituíveis? Será que, né? Como é que fica uma criança nessa situação ao ver o pai e a mãe discutindo? Como é que a gente lida com isso, Rose? Porque, assim, aqui em casa, não vou dizer pra você que não acontece, porque aconteceu já muitas vezes isso. E eu noto que hoje a gente tem um preço muito alto que a gente paga com o Patrick. Que ele fala, não, eu não quero casar, eu não quero ter relações. E justamente isso. Como é que você se vê? Como é que você vê essa situação hoje em dia, assim, baseada em todas as suas experiências, até como professora? A gente não está livre dos desalinhos, né? O ser humano, ele desalinha com o outro. A questão dentro de casa é você colocar o filho tomando partido de um ou outro. É muito perigoso isso. As crianças são crianças. O relacionamento quatro paredes é quatro paredes. A gente não pode chamar o filho para dizer, ó, seu pai fez isso, sua mãe fez aquilo. Ó, teu pai não pagou a pensão esse mês. Ó, a escola tá atrasada. Ó, liga lá pro seu pai e pede o dinheiro, tal. É muito pesado para a criança isso. Porque ela é filha. Ela não entra na discussão de quem pagou ou não. Porque uma coisa que eu uso para minha vida e serve também na relação de casal. Qualquer pessoa pode fazer o que você faz. Mas só você Qualquer pessoa pode fazer o que você faz. Qualquer uma. Ju, se você morrer hoje, amanhã alguém vai fazer tudo que você faz. De verdade. Ou até melhor. Até melhor, vai fazer. Mas ninguém pode ser o que você é. O que você planta no coração do outro, ninguém pode ser. Você falou que o Walter é um antes Rose e depois Rose. Porque quem eu era antes de você na minha vida? Né? Você traz um complemento. As pessoas podem fazer. Então, o casal, eles fazem. Mas pro filho, mais ainda, ninguém pode ser o que o pai é. Não pode, não tem outra pessoa. Amanhã vem outro trabalho, põe dinheiro. O pai é o pai, ele é o pai. E a gente precisa preservar isso nas nossas crianças, Sim. de que eles não precisem participar de assuntos da casa. Há muitos anos trabalhando em vara de família, fazendo divórcios, ajudando na reconstrução dos lares. O que eu sempre observei é que o filho... Lembra um brinquedo que a gente abria assim, que chamava vai e vem? Sim. Que tinha uma bola Que tinha no uma meio. bola e um fio. E um fio, e eu abro lá e pá. O que nós fazemos com os filhos? Nós fazemos esse lance do vai e vem. Eu jogo pra você, você joga pra mim, joga pra você, joga pra mim. E o filho fica no meio, tomando partido, e ele sofre com isso. Então, numa relação de desalinho, de divórcio, de situações que são dos adultos, eu coloco a situação para ajudar a criança para ajudar a decidir. Isso é muito complicado. Imagina. Isso afasta os casais, afasta as crianças, faz com que a criança construa uma imagem do pai que muitas vezes nem é aquela imagem, a imagem que a mãe passou, exato. que o pai passou. Então as crianças precisam ficar distante disso. Estão vivendo numa sociedade que criança participa de tudo, ela tem que participar, mas não das conversas adultas que são pesadas para ela. Então nós, adultos, é que temos que ter o discernimento para olhar para lá ou olhar para cá. A gente, não adianta... Eu peguei e perguntei pra ela, então, Duda, qual o melhor momento? Aquele momento. Aí ela pegou e me falou, e uma coisa, se você chegasse, entrasse numa sala e tivesse todas as coisas que passaram por ti, coisas, não pessoas. E aí ela fechou o olho, pensou, e ela, a barraca onde eu brincava com a Mônica lá no Brasil, eu, ok, check. Peguei e anotei, fiquei, deixou, aí se passou, aí a gente entrou nesse assunto, e aí a gente pegou e foi lá, comprou online, 11 euros uma barraca, coisa mais linda, e tá no quarto dela, ela quer morar lá dentro, né? Ela já adorava ficar brincando criando barraca com coberta, isso e aquilo, agora ela tá apaixonada, né? Que agora ela vai pra barraca, vai com os brinquedos pra dentro, com os ursinhos e tudo. Agora, ela tem coisa que a gente demorou pra ver, porque... tudo bem, teve questão de mudança, de país, chegou aqui, não tinha nada, literalmente. Trouxe a roupa... Uma malinha? Uma malinha. Uma malinha, literalmente, pra poder passar. Apesar que eles vieram legalmente, né? Não foi? Eles, quando a gente foi buscar eles no Brasil, as crianças já chegaram aqui já 100%, tudo certo. Mas, graças a Deus... agora tá tudo em ordem. Bacana.
Rose, e conta pra nós, Rose, quais são os planos agora, daqui pra Jesus. frente? 2024. Olha, você sabe que eu pensei muito em ti essa semana, de Opa! verdade. Além do fato de eu estar, né, verificando toda a sua vida, Puxando a capivara. fazendo Rose Flix. Cara, eu fiquei pensando, quando eu crescer, eu quero ser ela. Sem demagogia, mas pelas coisas que você criou, desenvolveu. E daqui para frente, Rose? A metáfora da porta. Jesus. Eu pensei nela muito essa semana, porque eu falava assim, ó, exatamente isso. Eu tenho 3 portas, eu só não tenho a chave certa para abrir. Eu preciso achar a chave certa para abrir. Ju, você não sabe de uma coisa. Eu sou assim, eu tenho um diálogo interno muito profundo, muito forte. E isso me ajuda muito, eu sou muito intuitiva. Esses dias eu descobri que Capricórnio é o signo mais intuitivo do zodíaco. Eu falei, meu Deus, eu sempre achei que eu era o mais cético, né? O mais cético. O meu ceticismo me leva em busca de, né? Porque o meu ceticismo eu penso que ele é o combustível da minha curiosidade, deve ser, ou vice-versa. E eu contei pra vocês a metáfora da porta, acho que eu falei das 4 portas, né? Das 4 portas azuis da minha sala de trabalho, né? Aí eu fui embora daqui. E a gente teve a felicidade de jantar com um grupo do PSC. Ah, foi Lá incrível em aquela Arcos, foto, né? Coisa mais linda do mundo. Beijo pra vocês, que eu amo de paixão. O verdadeiro significado do tanto faz, porque não tinha um naquela mesa que eu gostava menos. Uhum. A mesa linda, né? E aí, o que aconteceu? Marisa, acho que foi Marisa, falou assim, você sabia que aqui tem uma igreja de Nossa Senhora da Porta? Aí eu falei, hã? Chocada. Você não sabia? Não, eu não sabia. E olha que eu já frequento o lugar há algumas temporadas. Não sabia. Logo ali, a Nossa Senhora da Porta. Foi tão bonito, porque a gente subiu e a gente fez uma oração na porta da igreja. Já estava tarde, estava frio. E ali eu falei, gente, que coisa interessante, porque a metáfora das 4 portas, a Nossa Senhora da Porta, e a porta fechada, cadê a chave, cadê a chave? E aí Marisa vira e fala assim, mas será que você precisa de abrir uma porta? Aí eu olhei para as 4 portas azuis e falei, não, eu acho que eu posso abrir as 4. E quando foi anteontem, eu até publiquei não é porta, os portais da muralha de Leiria. Eu estava lá e eu comecei a olhar aquilo. Eu falei, gente, as portas não precisam de chave. Elas estão escancaradas, abertas. E cada uma delas que eu passava, me via essa sensação de que as coisas estão numa sincronicidade. Elas estão acontecendo. E eu digo que, assim, falta de oportunidade é ruim, porque lhe falta. Mas excesso também é uma coisa ruim, porque você fica muitas vezes sem caminho e precisa de um coach. Né? E eu estou muito feliz que eu vou sair daqui e vou dar um treinamento logo na sequência, depois que eu for embora. E isso vai me trazendo muita lucidez no caminho. E aí as muralhas estavam lá, com os portais todos abertos, alguns, e eu penso, existe oportunidade em todos os lugares. Então, para 2024, além de tudo que eu já faço, existe possibilidade de novos cursos aqui em Portugal, no Brasil. Existe um movimento de evolução contínua, sempre. E assim, eu gosto de pegar essa onda. Aonde a oportunidade, eu gosto de estar lá. Né? Tu tá na crista da onda, né? Vou voltar lá de novo, né? Diz que na fila um signo reclama, o outro conversa, o outro não sei o que, Capricórnio vende água, né? Diz que, opa, vamos vender. Então, assim, oportunidades é uma coisa que eu vejo com muita clareza, as oportunidades lá na frente. Às vezes fico confusa qual delas pegar, sou muito intensa. Né? Então, assim, eu gosto de estar fazendo as coisas, eu gosto de estar em movimento. O importante é fazer. Cara, eu não vejo dificuldade nas coisas. Eu não vejo dificuldade. Tem que fazer isso. E eu abraço. Tem que achar a solução. Nesse ponto, eu sou muito analista, sabe? Como faz? Qual é o caminho? Mas eu não vejo dificuldade para poder fazer. Te entendo. Tem 2 coisas na vida que eu achei muito difícil até hoje, assim, do coração. Fui saído com meu filho nos braços do hospital, da maternidade, e dizer assim, meu Deus, agora é comigo mesmo. Jesus, eu sou mãe desse menino, ai meu Deus, não dá pra deixar ali, eu tenho que... É curioso, sabe por quê? Porque hoje, Val,
quais foram os 2 momentos que você mais sentiu pânico na vida? Eu falei, quando eu vi o teste de gravidez. Os 2 momentos que eu pensei, caraca, agora tem um ser humano dentro da barriga da gente que vai andar e falar e se materializar aqui com 15 anos. É assustador. É assim, tipo, as mãos sua. E aí você olha e fala, agora é comigo. Enquanto eu tava aqui na barriga, tá bom, tá protegido, Faz tá parte de guardado. mim. O menino é tão danado que ainda nasceu um mês antes, que é para aumentar o meu fluxo sanguíneo, né? Essa foi a primeira coisa. E a segunda coisa, no dia que ele perdeu o pai. No dia que o Matheus perdeu o pai, eu falei, meu Deus, me socorre, me dá a mão, porque agora eu tô sozinha. Então foi ter o Matheus, sair do Matheus da maternidade e me ver sozinha. E quando eu falo sozinha, sem a presença masculina do pai. Minha família inteira estava comigo, né? Somos muito acolhedores, muito empáticos, muito unidos, mas era o pai, não existe substituto. Qualquer um pode fazer o que o pai dele fazia, mas ninguém pode ser o que ele era. Então são os 2 momentos da minha vida assim que eu falei, eu não sei o que eu faço. Como que eu faço agora? Jesus, se eu pudesse desmaiar agora, porque o desmaio é isso, né? Você sumir. Foram os 2 momentos. O restante, por mais que eu tenha passado dificuldade, às vezes um pânico, uma situação, ai meu Deus, pra onde que eu vou? Eu volto pra mim, respiro e falo, posso seguir aqui, posso seguir ali, vai dar certo. E sempre deu. E vai dar ainda. Vai dar certo. Aí sempre dá. E é curioso como as coisas se conectam. Eu acho muito incrível. Aquele dia você estava me falando sobre a metáfora das portas. Naquele mesmo dia eu cheguei na empresa e aí o que acontece? Uma porta escancarada pra mim. Vai, faz o que você quiser lá dentro da sala de treinamento. Nossa! E eu pensando, nossa, a primeira coisa, eu mandei mensagem pra Rose. Rose, olha, agora tem uma sala. Depois, mas tem que decorar essa sala. Eu, não, mas primeiro tem que colocar a gente. E hoje, curiosamente, eu tava lá dando um treinamento sobre gestão de tempo. Sobre ensinando os comerciais a ter gestão de tempo, né? E eu pensando, olha só, quem diria que eu ia estar ensinando gestão de tempo, eu não controlava nem eu. E agora, sabe, assim, então assim, eu acho que todo mundo tem momentos assustadores. Claro, ninguém substitui o pai do seu filho, os momentos que você teve com ele, porque são coisas únicas. Todas as pessoas são únicas, embora algumas achem que são substituíveis. Mas assim, parece que Deus não dá o frio conforme o cobertor, né? Ele sempre dá o frio certinho pra gente. Sim, porque nesse momento que você mais precisou de apoio, tava todo mundo lá te apoiando, te cuidando. Sim. Eu acho que isso traz um certo conforto pra gente, né? Cara, isso já tem 20 anos. E ainda dói. E você fala assim, a dor é de você voltar no tempo, né? Mas hoje eu compreendo perfeitamente que são pedaços da nossa vida. Incontrolável, faz parte. A pessoa que vem é sempre a pessoa certa, sempre. E vai te ensinar. Eu aprendi isso em julho deste ano. Vai te retificar, vai te ensinar, vai contribuir, vai te amar, vai te odiar. E dentro dessa relação de amor e ódio, você vai crescer. Isso tem 20 anos. E você pensa que você vai sucumbir. Fala, não vou dar conta. Como é que dá conta? Tem porque momentos. O frio chega e o cobertor tá lá. E a gente tem fé. E é uma coisa que eu não perco nunca, viu, Walter? A minha fé. Eu tenho fé sempre que amanhã vai ser melhor. Porque no momento que sempre tu vai em busca da solução pro problema, tu não fica focado no problema, tu usa o problema para te achar a solução. E aí tu consegue ir bisbilhotando, porque no momento que tu fica tão focado no problema, tu esquece, tu não consegue focar em mais nada, tu fica num ponto único. Meu Deus, eu tenho um problema, meu Deus, eu tenho um problema. E pronto. E ali tu fica e tu não consegue sair dali. E quando tu consegue olhar um pouquinho, tu vai em busca e tu consegue chegar em qualquer objetivo. Porque o ser humano é capaz de qualquer coisa. Ele só precisa querer. Você sabe que querer e se mexer. Sobre fé? Quando quer, tu vai. Tu vai. Tu cola em um, tu cola em mais um, tu cola em mais 2, em mais 10. Quando vê, tu monta uma lona de um circo. Quando tu vê... Já foi. Foi. E sabe o que é legal? Os anjos sempre aparecem. É verdade. Sempre. E por quê? Porque você também é anjo na vida de alguém. É verdade. Gente, a lei da ressonância, da reciprocidade, ela é fatal, se essa é a palavra. O que você planta, você colhe. E é engraçado que você não é anjo na vida de alguém
deixa eu ser anjo na tua vida, porque eu, né, amanhã vai que eu preciso. Anjo. Não, é uma coisa tão espontânea que vem do coração. Você vê alguém precisando, você vai lá e ajuda graciosamente. Ou até quando a pessoa nem tá precisando. Por exemplo, ontem, vou fazer um comentário de ontem, eu saí com a Duda, que a gente precisava buscar algumas coisas para casa, e eu, Duda, vamos passar ali, lavar o carro, ajudar o papai. E ela, tá bem, papai. E eu fui, por acaso, eu coloquei 2 euros para poder aspirar. E daí eu fui aspirar o carro, e aí sobrou, nossa, 1 euro e pouco. E aí eu já tinha terminado, porque eu aspirei rápido e tal, e eu tava com pressa, e terminou 1 euro e pouco. Aí eu peguei, encostou um carro assim na hora, assim, e olha, acabei de, eu tenho 1 euro aqui ainda, quer usar? E 1 euro dava tipo, acho que mais 5, 7 minutos, que dá o tempo para aspirar. E aí eu fiz isso na frente da Duda, só que eu não me toquei pela Duda, eu só fiz porque eu queria não perder o dinheiro que tava ali, e eu não ia continuar aspirando o carro para bonito. E aí eu ofereci para a pessoa me agradeceu, e a Duda entrou no assunto, justamente esse, ela, papai, é ajudando que a gente consegue as nossas, tu tá plantando hoje para colher amanhã. Eu, Duda, não tinha olhado por esse lado, porque eu só fiz querendo, tipo, se livrar de 1 euro e, tipo, que seja útil e não jogado fora. E realmente, tu planta um pouquinho, que uma hora vai colher. E vem vindo. E aí a gente continuou conversando, eu e ela, e aí ela falou assim, papai, a gente planta coisas boas e a gente... Pode ver, papai, o que acontece de ruim na nossa vida? E eu... né, filha, é tão bom ser criança. Vamos trocar os 8 anos? Vamos trocar os 8 anos pelos 40? E ela, como que faz? E eu, então, quando eu descobri, eu te digo. Você sabe que o nível de consciência das crianças está aumentando também. Ao mesmo tempo que elas têm muita informação, elas são geniais. Nunca se falou tanto de espiritualidade em todos os níveis quanto tem se falado nos últimos anos. A Rose falou sobre fé, que eu vejo... quanto mais coaches, mais trabalho de desenvolvimento, mais conexão com o divino, maior resultado. Porque a fé não é só fé em Deus, que é genial, que a gente há de convir aqui. Não importa o que você acredita. Existe alguma coisa maior nessa terra que fazem as coisas se conectar e fazem as coisas acontecer. Isso é um fato. Mas aí você vê a consciência das crianças, eu brinco que as crianças estão vindo tudo indigo já, porque elas já sabem sobre espiritualidade, elas já sabem sobre plantação e colheita, sobre ser bom, sobre ser mal. Eu acho que a geração que vai vir vai ser não só melhor do que a gente em todos os níveis, mas se elas forem bem educadas dentro da escola, e a Rose sabe do que eu estou dizendo porque ela foi professora. Sou. E é professora até hoje, ensina todo dia. Se todas as pessoas fossem ensinadas inteligência emocional quando criança, com certeza nós teríamos uma sociedade muito melhor do que a gente já tem. O nosso amigo Breninho tá tentando colocar isso nas Você escolas viu no isso? Brasil. Tem o Breno Perrucho, pode seguir ele lá, é um bom menino. O Breno Perrucho, ele tem um canal que é Jovens de Negócio. Obrigado, produção. E ele tá tentando colocar educação financeira nas escolas, porque, bom, o Brasil sabe como é que é, né? Quando a gente fala de espiritualidade, de fé, né? Eu cheguei num ponto assim que eu penso, eu não acredito em Deus, eu sinto Deus. Deus é tudo, sabe? né? Eu sinto dentro de mim. E quando você sente Deus dentro de você, você tem a fé que aquilo que você sentiu acontece, que aquilo que você sentiu te conecta, sabe? É diferente de acreditar, porque quando eu falo que eu acredito, talvez eu acredite num Deus que construíram para mim, sabe? Aquilo que foi ensinado na que escola. Aquele lá que alguém falou, que era daquela forma, que era daquele jeito, com aquela visão, sabe? E quando você sente Deus é diferente. Você se conecta de fato e aí você cai na palavra que diz que você é imagem e semelhança. E esse sentir, ele abre portas. E com esse sentir, eu tenho fé que as coisas que ele me intui, que ele me diz, que conversa comigo, vão se concretizar, vão realizar. E às vezes tem um problema da gente não entender a linguagem de Deus, né? Ele fala numa língua que a gente não consegue ler. E eu fico pedindo clareza, né? Me clarifica isso, Deus, eu não estou enxergando, eu não estou vendo. E aí vem os sinais da vida, né? Que
Kabbalah chama-se Beijinhos de Deus, né? Que vai dando direcionamento pra gente. Você vai se questionando, será que eu tô no caminho? Aí vem alguém, um anjo, e fala uma coisa pra você. E traz pra você uma coisa que você estava esperando naquele dia, né? A porta, né? Alguém contou a história da porta, você chega em tal porta e você fala, agora eu entendi. Então, as crianças, talvez, hoje, tenham a oportunidade de sentir essa presença, né? Essa coisa mais próxima. Nós vivemos num mundo de informação e eu amo isso. Eu amo informação. E a questão é, qual tipo de informação que eu amo? Qual tipo de informação que eu absorvo? E mais, o que eu vou fazer com a informação que eu tenho? Porque não adianta eu ouvir a informação e achar que aquele cara falou lindo se eu não colocar na minha vida. Então eu tenho às vezes até problema com a informação, porque ela chega e ela conversa comigo. Você manda um negócio pra mim, eu não só vi, ai que bonito, vou mandar pra 10. Cara, eu fico cozinhando aquilo, sabe? Sabe lá no Brasil que a gente fala cozinhar o galo? Né? Porque demora, fica 10 horas. Né? Eu fico, aquilo vai e volta, vai e volta, vai e volta. O que isso pode me ensinar? O que isso pode me ensinar? O que isso está me dizendo? E isso vai me abrindo portas para eu ir tomando decisão e construindo consciência. Então, eu sou a da informação. Eu quis fazer curso com um professor muito famoso lá do Brasil, durante anos, né? O Gabriel Chalita, talvez você conheça. Ele estava dando um mestrado em Santos, só que era inviável eu ir para Santos para poder cumprir o mestrado com ele. Hoje o cara está na rede social, ensina lá filosofia, que eu gosto muito de filosofia, ensina, tem o mestrado, tem tudo online. Isso é muito bom, isso é a informação que chega. Agora, não dá para ocupar a informação. Não dá para ocupar. Que informação que eu absorvo? E tem uma coisa muito interessante. Tudo aquilo que eu passo para o outro, aquilo tem mais a ver comigo do que com o outro. Falei sobre isso hoje no treinamento. Falei exatamente sobre isso. Chegou a informação. Aí eu falo, nossa, que legal, vou mandar para 10 pessoas. Aquilo está conversando comigo. Não é com as 10 pessoas. E em que nível que aquilo está conversando comigo? E o mais interessante disso é quando conversa com você e você tem a certeza que conversa com o outro também. Porque há ali uma ressonância. Sim, exato. Porque há um vai e vem, uma troca. É uma conexão, acaba indo pra lá, geral. vai e volta. É o nosso puxa-puxa. Aí, é o nosso puxa-puxa de positivo, forma... né? Exato. No positivo. É isso. Porque tem partes boas e tudo tem o seu lado. São pontos de vista. Na real, não existe certo ou errado. São pontos de vista. Então, isso segue uma linha de tipo, se eu faço algo que vai em prol do bem, a tendência é voltar também. Mantém, se perpetua. Walter, e é por isso que as pessoas falam, ai, não tá dando nada certo pra mim, porque eu só tomo prejuízo, porque isso aconteceu, porque não sei o quê. Gente, o que você tá falando pro mundo? Tu tá declarando Cara, isso. vai lá e resolve. Olha, diz que a fala é algo no ser humano que mais gasta energia. Falar e pensar gasta mais energia do que puxar máquina lá, fazer ferro, fazer academia, né? Então, assim, se falar demanda tanta energia, pra que você tá gastando dizendo que, sei lá, o copo tá vazio? Olha, tá vazio o copo, enche, camarada. Tá vendo o copo vazio? Enche, fala, vai lá e faz as coisas sem precisar ficar falando, perguntando. Seja proativo, age. Tá vendo que o negócio ali tá caindo? Vai lá e pega. Sabe? Ai, olha só, tá caindo, ninguém vai. Não, ninguém vai. Ninguém vai, você que vai. Gasta menos energia quando você vai e faz. Agora, você tá no ambiente que é só você, sai dali. Sai dali porque você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, se você tá convivendo num lugar em que um tá pendurando no outro, já que é a média, então vai ter que sair. É verdade. Tudo na vida é um degrau pra subir. Tudo. Nossa. Esse ano eu tô tentando subir alguns degraus. Já li 27 livros. Nossa! Gente, ele leu 27 livros. punk. O cara nunca leu nada. Nunca. Não, isso é tá sério, assim. isso é sério. Eu Eu comecei esse ano, eu tinha lido menos de 20 livros a minha vida toda. Nesse ano, eu li 27. Não, e é engraçado, Uau, porque ele que fala show. pra mim, eu tô lendo tal livro. Eu falo, já li. Aí ele olha na minha cara, lê de novo, que você não aprendeu nada. Pô, é verdade. Tem alguns livros que ela... Por exemplo, ela falou... Eu falei assim, vai lá e lê o Hábitos Atômicos. E ela... eu já li. Não, bem provável que tu não deve ter lido o Hábitos Atômicos. Tu deve ter lido
o Hábitos... A Força do Hábito, deve ter lido. E ela, não, é um algo parecido. Lê o Hábitos Atômicos. Ela foi lá ler o Hábitos Atômicos. Não, Hábitos Atômicos é o melhor livro que existe na face da Terra. Gente, eu não conheço Coragem de não agradar. Você tem- A é, controvérsia. Da onde saiu esse Conversas. livro? Eu não conheço esse. Patrick, produção, qual que é o escritor do Hábitos Atômicos? Procure aí, por favor, pra gente. Gente, eu não sei desse. Hábitos Atômicos? É o mesmo? É o Stephen Covey? Não. É o... Deixa eu procurar aqui, produção. A produção tá procurando. Porque tem os 7 hábitos das pessoas altamente O eficazes. Hábitos Atômicos é de James Clear. Do Ah, James eu não Clear. conheço. Nossa, eu já tinha Fenomenal. visto É. algumas coisas a respeito do livro, mas aí fui ler. Gente, hoje eu me digo Hábitos Atômicos pra todo mundo lá na Gente, empresa. não tava esse livro que eu não li? Aham, a história é incrível. E aí, sabe uma coisa que me chamou muita atenção? Que eu tinha indicado esse livro para um dos meus chefes, o Mário Ferrinha. E aí eu achei que ele nem tava lendo o livro, nada. Achei assim, ó. Que ele chegou e falou pra mim, comprei um livro, Ju. Eu falei assim, ó, já fiz uma diferença aí. Quando eu olho no celular dele escrito 1% melhor cada dia, eu olhei, olha, tá sim, lendo 1% Hábitos melhor. Atômicos. Aham. Aí depois, Antônia, muito querida, chegou pra mim e falou assim, Ju, comprei um livro aí. Eu, qual? Hábitos Atômicos. Epidemia! Epidemia! Mas, ao meu ponto de vista, eu ainda acho a Coragem de Não Agradar melhor do que o Hábitos Atômicos. Ao meu ponto de vista, que isso fique bem claro. Mas E é são... muito sistêmico a coragem de não agradar, né? É quebra de padrão. Nossa. Quebra de fidelidade familiar. Né? Nossa, eu fui longe nesse livro. E Eu li assim, duas vezes. Às vezes Esse- fazer é não fazer. Exato, É verdade. exato. Cara, isso bate a porta da gente todo dia, né? Uhum. E assim, coragem por quê? Porque a gente se culpa. A gente se sente menos amado. Você me pediu R$100. Eu não tenho para te dar agora. Eu vou arrumar um meio de arrumar os R$100. Porque se eu não te fornecer, você vai me amar menos. Você vai entender, olha, ela não gosta de mim. Se ela gostasse tanto assim, ela teria dado um jeito. A gente vincula algumas coisas a amor. E muitas vezes a gente cobra esse amor. Você não me levou, você não me deu, você disse não, você não tem R$100. Fez pra ele, mas não fez pra mim. Não fez pra mim. E aí, de onde vem essa coragem? De assumir que eu te amo, cara, mas eu não vou te dar R$100. Não é Sabe? que tu não mereça. Eu gosto tanto que, olha, se eu pudesse eu daria mais. Mas se eu te der isso aqui, não vai te fazer o efeito do que o não. Exato. Se eu te der o 100, o que você não vai ganhar em cima do 100 que eu te dei? E talvez não te dei 100, você ganha 1.000. Né? E Exato. isso, eu tô falando, usando a metáfora do dinheiro, mas pode ser em qualquer esfera da tua vida. É verdade. Exato. Né? A gente fala que os filhos crescem quando os pais dizem não. Então nós temos adultos imaturos que procuram nos relacionamentos pai e mãe, porque foram acostumados a ser supridos desde... Sabe aquela coisa da mentirinha? Vou fazer pra você, se não conta não, tá? Ó, o Ju, eu vou fazer um negócio pra você, mas você não conta pro Walter que eu fiz. Tá? É só pra você. Isso já começa a construir uma legião de pessoas imaturas, que a gente chama de mentirosa, mas é imatura. Porque você fica contando historinhas, né? Qual historinha, outra historinha que você vai contar pra você? Qual que é a próxima? Isso dificulta as nossas tomadas de decisão. É verdade. Né? E aí dizer, eu não vou... Já pensou? Olha a situação. Você me pede R$100. Vamos transformar em euros, já que a gente tá aqui. Você Eu me acho pede que pra dar 100 valor, euros, né? Você me pede 100 Abundância. euros. E eu digo pra você, eu até tenho, mas eu não vou te emprestar. Como que entra isso pra você? Né? As A pessoa tem desculpinhas que que a gente engolir, fica a pessoa arrumando. tem que engolir. Porque assim, a pessoa que tá recebendo não, ela não entende. É o mesmo lance do ensinar a pescar. Ah, tu prefere dar o dinheiro ou ensinar a pescar? Dar o peixe ou ensinar a pescar? É a mesma metáfora. E a pessoa que recebe aquele não, ela não tá esperando aquele não. E aí ela vai ter que reagir de uma forma que às vezes vai de encontro, tipo, nossa, ela nem gosta de mim o quanto que eu pensava. E daí entra o que? A arte de não agradar. Porque tu não tá me agradando, mas tu podia fazer literalmente, gente, vamos supor, é €1. Gente, eu não preciso, toma, eu Dá te dou. menos trabalho Aham. dar do que negar. Dá Exato. menos trabalho. É. Eu te dou E tu chega. rala. E se eu não te Só der, eu vou ter que se te dar eu desculpa. negar, é aí que tá, Walter. Não vai ter desculpa.
É o seu sim e o seu não. Tu tem que entender. Eu tô fazendo um trabalho bem forte comigo com relação a isso, sabe? Há muito tempo. E eu me vejo no desafio, porque não é porque agora, não. Então, meu Deus do céu, tá aqui acontecendo e eu vou ter que ser eu. Aí eu peço ajuda a Deus. Fica comigo para eu ser sincera, para que eu não ofenda, para que eu não magoe e principalmente para que eu não minta, porque a mentira primeiro é para mim. É verdade. Eu vou contar para mim. Então, não tive tempo. Você não teve prioridade. Eu não tinha o dinheiro. Tinha, estava aplicado. Conta que estava aplicado. Não, sabe o que é? Que eu tenho dinheiro aplicado, só que está vencendo daqui 5 dias. Se eu te der agora, eu vou perder. Mas você não gosta mais do dinheiro do que de mim? Não, eu gosto de mim. Eu trabalhei, eu ganhei, eu investi o dinheiro. E assim, normalmente, é claro que a gente socorre as pessoas que precisam. Isso é a arte de viver em sociedade. Mas tem pessoas que são contumazes. Presta hoje, presta amanhã, empresta de novo. E enquanto você vai fazendo isso, A pessoa não amadurece. ela não amadurece. Eu me lembro Ela de uma sabe. história que tu contou Ela dessa lá, sabe. de uma irmã, né? Ela sabe que ela pode contar com você. E é duro isso. Contei a história da irmã, né? E é duro isso. Por quê? Porque a pessoa não se sente amada. Só que o seu amor maior tá doendo em Tá você doendo também. mais em ti do que Tá nela, doendo em talvez. você. Porque na real tu parece que tá dando uma patada na pessoa. E você vai ter que dizer não. E eu te amo tanto, cara, que eu tenho que dizer não pra você. É o que tu precisa, não é o que tu quer. Não, porque é o por isso que amor- vem do livro que você falou lá. O amor, gente, parece que as pessoas elas têm condicionado que a pessoa que ama Amor dizer sim. é dizer sim. É. E, E por isso que muito os nossos filhos estão assim. Porque a gente não consegue dizer não, por quê? Porque eu trabalho o dia inteiro, É verdade. porque eu tô fora, porque eu não fico com você final de semana, aí eu digo sim. Sim pra isso, sim, 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 porque eu preciso suprir a minha ausência com sims. É verdade. Não só a ausência, mas às vezes tem muitas famílias, muitas pessoas que estão dentro de casa estão ausentes. E essa Esse é pior, né? Isso que eu acho que é Quem o tá em pior. casa ausente. E sabe uma coisa curiosa? Eu sempre fui anti-mentira, Rose. Anti-mentira. Melhor falar a verdade de uma vez. Quem fala a verdade não merece castigo. Se você for meu amigo, você vai me amar do mesmo jeito, sabe? E eu sempre falo, fala a verdade, por pior que seja. Vai doer? Vai. Que naquela hora dói. Mas eu prefiro, de verdade, uma verdade bem doída e chorosa, daquelas que o descabelo e sai correndo assim, do que uma mentira que você descubra depois, cara. Porque dá uma dor muito forte. Olha, eu tenho uma frase que vai te dizer aí se é ou não é. Eu prefiro a sua pior verdade do que a sua melhor mentira. É verdade! Sabe? E assim, assim, é natural do ser humano mentir. Lá no meu curso de pós-graduação de neurociência, vamos estudar o cérebro. O ser humano vai mentir, né? É natural, até porque muitas vezes a gente repete a história de uma maneira diferente que a gente ouviu. É uma capacidade de construção. Tem pessoas que até nem lembram mais o que é verdade, o que não é, porque ela constrói tanto que aquilo passa a ser uma verdade. Só que assim, é a gente olhar para isso também, se policiar. É a tua pior verdade. Não tem problema. O Walter bate no meu peito e eu aceito, sabe? Eu vou trabalhar isso em mim. Agora, a tua mentira, cara, tua mentira, né? As historinhas, não tive tempo, não tenho dinheiro. Fui na padaria, mas fui fui ali, no mercado. Foi, sabe? Não, essa não. Essa não. E sabe o que é mais interessante nisso? Que a maturidade e o exercício vai nos dando a habilidade de perceber quando o outro não está sendo verdadeiro. É verdade. É uma habilidade, a intuição vai contar. Aí você faz o quê? Você enche a cara dele de bolacha? Não, você finge que acreditou. Você fala na minha Porque face. tu Sabe? começa a ver a energia. Antes eu queria ter razão, hoje eu prefiro ter paz. Tô só me Entendo. contando, tô sabendo que não é isso aí não, mas tá bom. Ok. Como é que é? Tu finge que... Como é que é? Eu finjo que acredito e tu finge que tá falando a verdade. Pronto. E assim, não vou buscar nenhuma prova final, prova dos 9, para poder provar para você que você tá mentindo. Você falou que é isso aí? Dói. Porque a mentira em mim ainda dói. Eu também preciso curar isso. Mas eu amanhã, todo tempo do mundo para doer, em 1 minuto e meio, levanta e age. Mas você acha né? que é curável essas dores? De verdade. Cara, quando a gente é criança, a gente faz um pacto de vingança contra algumas pessoas, principalmente pai e mãe. É inconsciente. A gente faz um Talvez. pacto. Uma delas pode ser a mentira. Né? Então tem pessoas que são contumazes,
que mentem assim descaradamente e você fala, gente, eu não acredito que ela não tá vendo que ela tá mentindo. Não, ela não tá. É o pacto que ela fez. Então, assim, descobrir isso. Isso é autoconhecimento. Descobrir isso, sabe? Pô, por que você ainda vai fazer mais? Vou fazer mais até eu descobrir um monte, né? Porque, assim, os pactos precisam ser descobertos. Nós precisamos tirar do inconsciente isso e trazer para nossa racionalidade, para o nosso consciente, para a gente tomar uma atitude, tomar uma medida. Então, se eu sei que o meu pacto é mentira, começou o exercício da correção. Não que o meu tenha sido. O meu era da autossuficiência. Né? Eu sei que o meu pacto é da autossuficiência. Entendo. Mas olhar para o meu pai, para minha mãe, entender que isso só contribuiu para a minha evolução e que hoje eu posso não ser, é muito gratificante. Então é mais um pontinho que o pai e a mãe ganham, sabe? Porque deixou de ser a vingança e passou a ser talvez a melhor parte de mim. Porque a gente gosta do que a gente é, né? A gente sabe que tem ponto de melhoria. Tem essa pereba aqui, mas essa pereba e essa aqui. A gente sabe que tem ponto de melhoria, mas a gente gosta do que é. Se não gostasse, a gente até não gosta, mas eles não sabem. Fica perdido dando volta. E aí é onde entra um coaching. Pois é, mas quando você não gosta, criatura, tem cura, né? Tem cura contra sesmas, né? Oi, que vai verdade, mostrar pra você quem você é, camarada. Que santo remédio aquilo. Gente, aquilo lá é como assim, ó, alguém te pega assim, ó, faz um raio-x e pronto, tá aqui o te vira do raio-x avesso. Não, e né? pequenas perguntas, né? Porque quando eu pensei em fazer o assessment, ele falou pra mim, eu achei que havia assim, ó, um livro. Ela esperava 239 é que o resultado é muito maior do que você imagina. tu fez. Porque quando tu tá fazendo aquilo lá, eu vou ser bem sério, quando eu fiz aquilo, eu pensei assim, gente, umas perguntinhas aqui, tá bom, Só que eu respondi tudo verdadeiramente, porque eu fui lá pra fazer, pra entender. E aí eu respondi, e quando vi, gente, com aquele pouco, tu fez tudo isso. E realmente... Os tapas que a gente se dá, né? Nossa. O que eu mais gosto do processo de coaching, eu já fiz curso que os trainers davam tapa na gente, sabe? Assim, falava coisas, jogava na cara, porque faz parte do modelo de curso. Te jogar na cara algumas coisas, te ofender até, porque tem pessoas que se sentem ofendidas. Eu acho meio teatral e tal, mas, assim, é o formato do curso. E eu perdi o que eu tava falando. Meu Deus, pra onde que eu vou? Peraí, volta lá. Onde que eu tô? Aqui te batia. E aí o trainer te bate até você, né, ganhar um caminho, ressuscitar. O processo de coaching mais interessante, o trainer só te acolhe. O seu coach te acolhe. Você que observa onde você precisa melhorar. Ele te acolhe e faz perguntas poderosas, perguntas difíceis. Acolhimento não significa que não vai ser difícil. Porque o coach não te aconselha. Não, e ele também não te bate. Ô, safada, aí, tá vendo? Por isso que é isso aqui, ó, você errou. Eu te avisei. Eu te avisei. Ele Eu te nunca disse. falou isso. Não existe, não existe. Nunca falou isso. Não, Não eu te existe. disse. Não, a gente não disse. E isso é que é legal, porque você tem apoio. E apoio em quem? No cara que vai fazer a pergunta, que vai arrancar teu fígado com a mão. É bem Não assim. é comigo, é com você, tá sangrando. E aí, como é que vai? Engraçado. Eu me senti exatamente assim quando eu saí da sessão de coaching. Exatamente. Tive um dia que eu cheguei pro Walter e falei... Me dá o cartão da sua coach. Quem formou essa pessoa? Eu quero fazer coach com ela. Mas segundo a quero o cartão própria dela. coach também, a Regina, ela falou que, segundo ela, foi a aluna, tipo, estrelinha, levou estrelinha. mesmo? Porque ela queria, tipo assim, sabe assim, quando tu quer... É o que eu falei ali, que fica procurando e tu não sabe de onde sair. Às vezes tu não tem de onde puxar um fio pra te poder correr em linha reta. E daí tu fica ali em círculo. Rodando, correndo atrás do rabo, né? Exato. Literalmente, correndo atrás do rabo. E aí, quando entrou a Regina, foi lá, as duas ganharam essa estrelinha, né? Parabéns às duas. Não, mas a Regina foi fator de mudança na minha vida. A gente teve uma conexão tão grande de todos os níveis. E olha que a gente fazia online. Imagina se a gente fizesse presencial. Mas assim, ó, uma das coisas que a Regina me ensinou, o meu posicionamento, principalmente como esposa, como mãe. E sabe que engraçado que com tudo isso, ela acabava comigo. Ela me destruía. Eu chegava, chorava, ficava 2 dias sem falar nada, só pensando. Sem dizer nada. Simplesmente
simplesmente me trazendo pra consciência. Gente, eu entrei no coach querendo botar peito, saí do coach querendo ser empreendedora. É mesmo? Até isso? Ela perguntou pra mim, o que você quer? Eu falei assim, botar peito. Meu Deus, que lindo! E ela disse, por quê? Aí eu falei assim, porque eu me sinto satisfeita e eu quero fazer abdômen. Ela falou, mas pra isso você tem que fazer o quê? Na hora tomada de consciência, trabalho, vou fazer peito como? Só que aí que tá, ela me trouxe de uma coisa de era totalmente fútil, que não que eu ainda seja, eu ainda vou botar, calma. Mas que naquele momento tinha tantas coisas mais importantes pra que eu pensasse do que aquilo. A minha própria saúde mental, minha própria saúde física, direcionamento, entender o valor das pessoas, dar valor às pessoas, sabe? E uma coisa que você falou sobre seu pai, que quando eu tive na penúltima sessão com ela, que foi sobre família, que foi pesado o negócio, assim, ó, fiquei 3 dias achando que ia morrer, ela me trouxe e ela falou assim, Juliana, você tem que entender simplesmente uma coisa, seus pais fizeram o papel que tinha que cumprir, te botaram no mundo, e agora você vai fazer o seu papel. Gente, ela pegou meu coração, esmagou, fritou assim e saiu sem falar nada, e eu fiquei lá sentada, tipo, oi, tô congelada aqui ainda. E pra poder chegar à consciência de que o perdão é a coisa mais importante que existe na vida. Mas o perdão, ele é mais sobre você do que sobre o outro. Porque os meus pais nem sabem que tá tudo bem. Na cabeça deles, eles acham que eu tô brava com eles. Enquanto Perdão isso... tem mais a ver com a gente. Mas eu tô muito tranquila em relação a mim. Entende? E eu acho que... que o Zé tava falando. Que o coach em si, ele muda a vida das pessoas, mas é 50-50, velho. Você tem que querer. Tem que querer. Tem que querer. Porque senão chega no meio do caminho, não sei porquê, tem dia que você se sabota, tem dia que você fica perdida, tem dia que você não quer fazer o diário de bordo. E aí naquele dia é o dia que você precisa ou ter uma rede de apoio muito forte junto contigo pra te dizer, ei garota, vamos lá. E isso são as 5 pessoas mais importantes da sua vida, assim que a Remy falou, porque a gente tem que ter 5 pessoas importantes na vida da gente. Que são essas pessoas que vão te guiar no horário, quando você se perder, vão te dar força pra poder te levantar e vão puxar a tua orelha. E eu posso te dizer que eu tinha 5 pessoas na minha vida, com certeza. O Patrick, a Duda e o Walter, né? E os meus amigos. E uma coisa também que a Regina me ensinou, que o Zé falou esses dias na live, que ele falou assim, quando o coach se conecta, daquele jeitinho dele, né? Quando o coach se conecta com o coach, quando ele passa uma transmissão de energia, é agente de transformação global, gente. Porque isso vai gerando novas transformações e a gente vai mudando o Porque mundo. gentileza gera gentileza. E eu penso que a gente já viveu um desenvolvimento físico, nosso cérebro já atingiu aí 1,2 kg e não tem mais para onde desenvolver, né? Se você olhar aí o desenvolvimento do ser humano, o que eu vejo hoje que está ficando diferente na gente é esse dedo aqui. E talvez nas próximas gerações já nasça torto. De segurar o celular, vai fazendo uma covinha, né? Talvez seja a mudança que a gente está fazendo. Mas eu penso que o que a gente tem agora é o suficiente. E o que vai mudar é a maneira de agir com isso que a gente tem. Cada vez mais a gente vai se desenvolver emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, numa quadrinidade em que essa trindade vai manter a quadrinidade, vai manter o corpo físico saudável, a gente aprendeu mecanismos de cura ou de se livrar das doenças, para que a gente possa evoluir. Então a evolução humana, ela chegou aqui. O cérebro tem o tamanho que precisa. Daqui para frente é expansão. E o mais interessante é que essa expansão, ela não vai, né? Ela não vai fazer volume para fora. Ela vem trabalhando tudo aqui dentro. E é a maneira que a gente vai conduzir os nossos próximos passos. E que vai começar a selecionar as pessoas que a gente convive. Alguns coaches relatam que tem dificuldade depois que sai do processo, porque olha para os lados e não tem com quem compartilhar o desenvolvimento, né? É verdade. Com as pessoas que ficaram. Por isso que é tão importante as conexões, os grupos. Os grupos precisam falar entre si. Você usou o termo, o grupo precisa ferver, porque é ali que você encontra respaldo.
Ali você encontra. Lá fora, você vai encontrar uma pessoa que está diferente de você. O mundo lá fora está diferente. Até o dia que você levar isso, essa transformação também para outras pessoas lá fora. E aí o seu núcleo vai aumentando, vai aumentando. E você não pode cobrar das pessoas que elas deem aquilo que não tem. Aí voltamos lá no comecinho, nos R$100. Não posso cobrar do outro. O outro não está na mesma sintonia que eu. Você não pode pegar na mão e falar, vamos fazer tal curso. Você precisa dizer, olha, tem tal curso, tal lugar, eu tenho os ingressos, quer ir, né? Igual eu perdi o show da Madonna aqui, que a menina me avisou, estava em Barcelona. Eu tenho os ingressos, você quer ir? Quero, mas eu não vai dar para chegar. Que dia que eu sou? Hoje! Né? Eu preciso querer. Eu tenho a Madonna aqui, você quer ir? Eu tenho um exemplo. Né? Então, assim, tem que partir do coração. Tudo nessa vida é uma via de duas mãos. Tem que partir para os dois lados. É o que o Zé falou, é 50-50. Você sentou na cadeira, agora é minha parte. Eu sei que eu já tenho você comigo. Mas antes de sentar, não dá. Até chegar lá. Não dá para empurrar. A minha mãe. O que você pode fazer? Inspirar. A minha mãe, eu quero que ela venha pra cá. Só que enquanto ela não quiser vir, não quiser fazer o passaporte, ela não pisa aqui. Não pisa. Tem um caminho. Ela tem que fazer o Daí passaporte. ela pode falar tudo, ela pode falar que não teve tempo, que a Polícia Federal não tem vaga, que N motivos. Né? Ela pode falar tudo. Só que assim, isso tudo que ela tá falando é dizendo, esse não é o Não é o momento. momento. É verdade. Esse E eu não tenho é o que momento. entender. Tem que entender. Então, ok, deixa pra próxima. Gente, tá muito bom, delícia. Não acredito que tá acabando. Já tá acabando. Vem cá, ô produção, não dá pra ficar mais 1h30 assim, não? Nós já passou de 1h30, né, produção? Gente, Poxa. que delícia. Tá foi bem, muito bom. vamos respeitar. Rose, e hoje, se você pudesse deixar uma mensagem pra galera Aqui, que ó. tá aí, Tua câmera. perdida, Aquela- procurando ajuda, procurando se encontrar, que fica lá horas no Reels olhando aqueles vídeos de como ser melhor, que agora é moda, eu também fico. O que você aconselha pra essa galera que tá aí procurando ajuda, passando por depressão e achando que nesse momento nada vai se resolver na vida? Para essa galera, que um dia eu também fui, Eu também. que tá aí distraído, né? O Titãs tem uma música bem legal que fala que o acaso nos protege enquanto a gente anda distraído. E protege mesmo, porque tudo é acaso. Quando a gente se conecta com uma intenção, e eu gosto muito disso, tudo aquilo que você coloca atenção e intenção cresce. Quando você olha para isso, você sai de um lugar e vai para outro. Essas pessoas não vão sair sozinhas, né? Todo avião tem o seu motor. Ele não consegue fazer nada sozinho. Ele precisa do motor. Nós precisamos do motor. E esse motor pode ser o seu coach, né? Por quê? Porque no processo você descobre o seu estado atual. E com a descoberta do estado atual, o que te falta é que você pode mirar no estado desejado. Eu não sabia o que eu tinha, eu só sabia que eu estava insatisfeita. Numa avaliação da roda da vida, eu pude ver claramente onde eu estava insatisfeita e qual era o plano de ação para aquilo. E por que eu não faço isso? Por que eu não priorizo a mim mesmo? Porque o acaso me protege. Eu olho para os lados e eu acho muito melhor comprar um sapato de não sei quantos mil do que investir em mim. Esse curso é caro. Caro? Caro comparado aqui. Qual é a noção de caro que eu tenho? O que é caro? Caro é adoecer, né? Teve uma pessoa que falou assim pra mim, nossa, Rose, uma sessão com a terapeuta é muito caro, R$500. Eu falei, barato é ficar doente. É bem baratinho a doença. E ainda se faz de vítima e ocupa toda a casa. Todo mundo. E assim, vítima e ocupar a casa é legal, né? Então, o que eu digo? Eu gosto de contar a história do cachorrinho. Tinha um fazendeiro que foi prometido à filha do rei. E aí ele gostaria de casar com a moça.
Mas as meninas eram criadas dentro do castelo, saíam pouco. As notícias sobre os filhos da monarquia não circulavam assim pela cidade. Então as pessoas não sabiam o nome das filhas do rei. E o rei disse, senhor fazendeiro, você é um bom partido para minha menina, gostei de você, mas você só vai casar com ela se você souber o nome dela até o dia do casamento. E você tem que vir aqui e me entregar esse nome. Aí você casa com ela. E ele falou, como que eu vou descobrir? E ficou pensando, e dias passando, e ele foi na feira, foi na cidade, nada. Até que o cachorrinho, vendo que ali o fazendeiro, animalzinho de estimação, percebeu a dor do fazendeiro e falou assim, não, eu tive uma ideia. Eu vou até o castelo, vou até o palácio, tenho com as meninas lá no jardim, vou escutar o nome e trago o nome. Ah, beleza, ótima ideia. E lá foi o cachorrinho. Chegou no jardim, as meninas estavam conversando, ele pegou o nome e veio. Voltou todo feliz na estrada. Aí eu tenho um nome, tenho um nome, tenho um nome. Mas no meio do caminho, cachorrinho estava com uma sede, um calor, e aquele rio caudoso passando ali, e o cachorrinho eis que parou para nadar, para tomar água, ficou ali a tarde toda se refastelando, e aí, quando pegou o caminho de volta para casa, meu Deus, eu esqueci o nome da pretendida. Como que meu homem agora vai casar com a moça? No dia seguinte, cachorrinho saiu de novo e foi pro castelo. E pegou as meninas conversando e trouxe o nome. Mas no meio do caminho, cachorrinho estava com fome e encontrou um ossinho bem suculento na beirada da rua. E ali ele parou. Ficou horas roendo o ossinho, matou a fome e esqueceu de novo o nome da pretendida. Só que era no dia seguinte o casamento, no final da tarde. E ele saiu determinado na manhã. É hoje que eu trago esse nome. E cachorrinho foi, cachorrinho encontrou as meninas, e cachorrinho pegou o nome, e veio no caminho, e viu o rio, e ele estava com calor, e viu o ossinho, e ele estava com fome, e ele determinou, esse nome eu levo. E eis que chegou na fazenda, entregou o nome, e feliz da vida o fazendeiro disse o nome no momento do casamento, e pôde realizar o seu sonho de matrimônio. E a pergunta que fica é, qual é o ossinho da nossa vida? O que a gente vai se esquecendo no meio do caminho, que vai deixando de lado, que vai deixando a prioridade ser absorvida por reels, por stories, por internet, por pessoas que chamam, que falam, por desculpinhas que a gente se dá no decorrer da nossa vida. E dessa forma, cheio de desculpinhas, a gente vai se perdendo da gente mesmo. Então essa é a história, a dica que fica para as pessoas que precisam de foco, direcionamento. Lembrando que o foco é só o terceiro hábito dos 7 hábitos da pirâmide do processo evolutivo. Só o terceiro. Foco. Chorei. No mais importante. Gente, eu tava focado no cachorrinho porque eu já ouvi essa história, né? Ai, gente, chorei. É porque assim, não, eu sou chorona, Sayana, mas é porque nem tem o que falar. Sério, só te agradecer mesmo, de verdade, por essa troca com a gente. É assim, de suma importância quando a gente vê as pessoas que ensinam a gente a estar do nosso lado. Sinal que você tá num nível de evolução um pouco maior. E, gente, sentaram várias pessoas assim, vou chorar mesmo. Eu tô lascada também, então. Tá todo mundo chorando. Mas olha, muito obrigada, Rose. Que Deus te abençoe grandemente, que você continue aí mudando a vida das pessoas, como mudou a minha, como mudou a do Walter, como mudou a da Regina. Porque ela deve ter pensado, nunca vi uma coach tão louca. E um beijo pra todo mundo, né, que faz parte dessa história, não para de chorar. Eu também quero agradecer literalmente, por ter feito parte desse meu processo. E algum dia ainda pretendo estar do teu ladinho lá, a gente dando umas palestrinhas por aí. Eu ainda vou chegar lá também, porque embora tenha alguns ossinhos aí por aí assim, eu tô tentando deixar eles de lado e seguir o meu caminho aí, e a gente vai chegar lá.
Gente, quem tem que agradecer sou eu, porque assim, é um privilégio estrear isso aqui com vocês. Nós estivemos juntos lá naquela formação de julho e num curto espaço de tempo você organizou esse espaço tão lindo e tão acolhedor com a sua amada Ju, né? Ju, você já era conhecida, tá? Desde lá de trás. Eu só tenho a agradecer e assim, primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês e a vocês pelo carinho, pelo acolhimento de sempre quando eu estou aqui em terras portuguesas. Obrigada. Ai, obrigada, gente. Muito obrigado. obrigada. E vai ter mais podcast, mas não vou dar spoiler, porque ainda a gente tem que definir o dia. Mas só vou te contar que ela também é coach e que também é maravilhosa e que também vai ter choradeira. Oh, meu Oh, Deus! meu Deus! No mais já sabe, né, gente? A gente se vê por aí. Gratidão. Obrigada.